você, boa tarde. São 4 horas e 57 minutos, 4h57. Chegou o momento da gente fechar o nosso Conexão desta terça-feira. Mas antes, a gente precisa fazer a nossa reflexão, o nosso momento de fé, para encerrar bem o nosso programa. E hoje o tema da mensagem é o milagre que acontece dentro de nós. Sabe, gente, tem momentos em que a gente ora esperando que Deus mude alguma coisa na nossa vida, que Deus mude alguma situação, que mude algo ao nosso redor. Às vezes nós oramos a Deus pedindo uma cura, pedindo uma resposta, pedindo uma porta aberta. Mas às vezes, Deus está preparando algo maior para nós. Deus está preparando uma mudança dentro de nós. Quando Deus não faz aquilo da forma que a gente está pedindo, não é que Ele está ignorando, que Ele não está nos ouvindo. O Senhor está apenas nos moldando. O apóstolo Paulo ouviu isso do próprio Senhor, quando disse para Paulo que a minha graça te basta. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E é assim mesmo, sabe? Porque nem sempre o milagre é o mar se abrindo. Às vezes eu estou pedindo para Deus que Deus abra o mar para eu passar, mas o milagre não é Deus abrir o mar, é eu passar por cima das águas. É eu atravessar a tempestade sem desmoronar. É continuar confiando quando tudo parece dizer o contrário. É acordar depois de uma noite de lágrimas e ainda assim dizer, eu creio. Sabe, a vida da gente às vezes tem fases. Fases em que a gente se sente como uma semente que é colocada na terra, no escuro, sob pressão, sem entender o porquê. Mas é nesse lugar que as raízes se formam. Dia desse eu vi um vídeo bem interessante que fala sobre aquele bambu chinês. Não sei se vocês já viram isso. Que a pessoa planta o bambu e ele demora anos. Demora 5 anos para começar a subir aquele pé de bambu. Porque durante os 5 anos ele vai fortalecendo as raízes. Aí de repente em 1 ano ele sobe 7, 8, 10 metros. Por quê? Porque primeiro ele está criando raiz. Salmo 126, 5 diz assim, ó, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O Senhor transforma dor em maturidade. O Senhor transforma luto em compaixão. Fraqueza em dependência dele. Ele não desperdiça nada. Cada lágrima da gente vira matéria-prima para um testemunho que nós vamos dar um dia. O verdadeiro milagre não é apenas o que Deus faz por nós, mas também o que Ele faz em nós. E quando nós aprendemos a dizer, mesmo que não seja do meu jeito, eu confio, é nesse instante que Deus vai responder, agora o milagre vai acontecer. Dentro de mim, dentro de você. O que a Bíblia nos ensina é que o Senhor, Ele sempre está disposto a entregar a mim e a você o milagre do qual nós estamos clamando, pedindo e precisando. Mas o Senhor, às vezes não entrega no momento que nós queremos, nós almejamos.
Porque o que Deus tem para nós, ele é tão grande, ele é tão forte, que nós não estamos preparados para receber. Então o Senhor nos prepara primeiro. Dá uma olhada na sua vida. Ei, dá uma olhada na sua história. Quantas vezes você já pediu a Deus o que você está vivendo agora? Quantas vezes você pediu para Deus para viver o que você está vivendo agora? Para você ter o que você tem agora? Eu me lembro, sabe? Quantas vezes, em lágrimas, eu pedi para Deus aquilo que hoje eu posso usufruir. Desde o simples, até a minha profissão, até os bens materiais, um carro, uma casa. Quantas e quantas vezes eu disse, Senhor, por que não agora, Pai? Por que está demorando tanto? E o tempo passou e Deus foi entregando as bênçãos, e hoje eu lembro, falei, poxa vida, quando eu pedi, Deus não deu. Um tempo depois veio. Por quê? Porque eu não estava preparado na hora. Às vezes é contigo assim também. De repente você está me ouvindo agora dirigindo o seu carro aí. Quantas vezes você pediu para Deus? Às vezes você está me ouvindo agora no seu trabalho. Quantas vezes você pediu para que Deus abrisse a porta para você? Quantas vezes você clamou pela restauração do seu casamento, pelo fim da dependência do vício do seu esposo, do seu filho? Deus faz tudo na hora certa, do momento certo. Às vezes, a gente não vê acontecer da forma que a gente quer. Sabe por quê? Porque Deus às vezes está fazendo a mudança em mim, em você primeiro, para depois nos entregar aquilo que nós estamos tanto pedindo. A música que você vai ouvir agora, ela foi escrita por uma mãe que perdeu o seu filho de apenas 18 anos. E ela dizia em oração para Deus, eu não entendo, mas um dia o Senhor vai me fazer entender por que eu tive que passar por isso. Por que o milagre que eu pedi não chegou? E depois de sepultar o filho, Deus falou com ela, agora o milagre é você. Você é o milagre. Você continuar cantando, você continuar adorando o meu nome, é o milagre. Às vezes, não vai sair da forma com que nós queremos. Mas pode ter certeza, o que o Senhor está planejando é ainda maior, é ainda melhor. E o milagre Ele está fazendo dentro de você. E depois esse milagre vai florescer para que todos possam ver que Ele continua sendo Deus. A dor não mata. Que Deus te abençoe. Se Deus está presente, Que Ele fale ao seu coração. só quem caminha com Ele. E que você tenha um abençoado final de tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Enxugada pelas mãos do Consolador. Se